Olá, meu nome é Valquíria Knaip e eu falo aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Este é o 4º Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies. O tema deste ano é reflexões sobre o ecossistema midiático. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao GENEM, Grupo de Estudos sobre a Nova Ecologia dos Meios, da Unesp de Bauru, e também a RIA Editorial, que fez esse convite para essa participação neste evento. O tema da minha fala hoje é a nova televisão, traços de um meio em transformação. Então, eu vou começar a falar um pouco, sobre as invenções que antecederam a televisão, porque hoje não é muito fácil definir o que é televisão, Então, eu começo com esse questionamento, mas vou fazer uma regressão histórica no tempo para falar um pouco da televisão e como ela chegou a esse questionamento que hoje em dia não é muito fácil definir o que possa ser a nossa televisão. Então, nessa breve cronologia, uma série de eventos, uma série de descobertas ocorreram antes da televisão. Começou lá em 1817, quando um químico sueco descobre que a luz modificava a capacidade de um elemento chamado selênio. Ao permitir passar uma corrente elétrica, o selênio sofria alterações. Essa descoberta ela tem uma importância porque mais tarde ela iria abrir novos caminhos para a utilização da luz elétrica. Depois, em 1938, Samuel Morse, pintor, editor e inventor americano, ao pesquisar o eletromagneto, teve a ideia do telégrafo, um meio de enviar mensagem através de linhas, fios, usando um código de sinais que acabou se tornando um padrão mundial, Ele criou o código Morse, que deu origem a esse instrumento que foi o telégrafo, que foi um dos primeiros meios de comunicação. Depois, em 1873, a resistência, um telegrafista irlandês, Joseph May, decide melhorar as transmissões telegráficas. Ele pesquisa utilizando o selênio e constrói uma resistência que transmitia impulsos elétricos com mais ou menos intensidade, dependendo da sua exposição à luz. Uma descoberta que foi fundamental, Por quê? Porque era o princípio da célula fotoelétrica, que mais tarde seria uma das bases do sistema de transmissão da TV. Depois, em 1879, vem a lâmpada incandescente, que um grupo de pesquisadores de Nova York, liderados por Thomas Edison, testa um filamento de papel carbonizado que podia brilhar durante dias. Edison consegue criar uma lâmpada incandescente durável e simples. A luz elétrica já existia, mas era trêmula e fraca. A lâmpada de Edison mudou a iluminação, uma ideia que mais tarde evoluiria para as válvulas de rádio e de televisão. E aí, em 1884, vem o disco de Nipkow, ele constrói um transmissor mecânico, um disco de ferro com furos equidistantes dispostos em uma espiral. Ao girá-lo, podia subdividir um objeto em pequenos pontos em alta velocidade. Os pontos se agrupavam e formavam, através dos furos, novamente a imagem do objeto. Então, esse disco dava a impressão de uma imagem em movimento, Depois, Heinrich Hertz, prova a existência de ondas eletromagnéticas e que elas poderiam ser medidas. Por causa de Hertz, que as ondas de transmissão são chamadas ondas hertzianas. Em 1901, Marconi, a partir da comprovação das ondas eletromagnéticas, constrói um aparelho que codifica as ondas em sinais elétricos, permitindo a transmissão de mensagens sem usar fios, através de antenas receptoras. Era o princípio do rádio. Depois, em 1923, Vladimir Zurkin, um russo naturalizado americano, inventa o iconoscópio, um tubo a vácuo com uma tela de células fotoelétricas. O iconoscópio faz
faz uma varredura eletrônica da imagem. 4 anos mais tarde, né, Zurk consegue transmitir imagens a uma distância de 45 quilômetros com esse equipamento, com o iconoscópio. Ele trabalhava para a empresa americana RCA, Radio Corporation of America. Na mesma época, na Inglaterra, John Bide também fez uma demonstração de transmissão de imagem. E a BBC, né, Corporation, o contrata para realizar transmissões em caráter experimental. Então, é possível perceber que em vários locais estavam se desenvolvendo equipamentos muito semelhantes, né? Depois, o panorama das emissões segue, né? Em 1931, a RCA já tem a sua antena e os estúdios da BBC instalados no último andar do Empire State, em Nova York. Em 1935, a França constrói a sua antena no alto da Torre Eiffel, em Paris. Em 1936, na Inglaterra, a BBC coloca suas câmeras na rua e faz transmissão da coroação do rei Jorge VI. E em 1939, nos Estados Unidos, a NBC transmite a inauguração da Feira Internacional de Nova York. Então, a televisão é uma realidade no mundo, né? Mas havia ainda um sério problema a resolver, né? O iconoscópio exigia uma quantidade exagerada de luz, e mesmo assim a imagem reproduzida era deficiente. Então, Vladimir Zurkin desenvolve uma válvula, um tubo de raios catódicos muito sensível, adaptada à câmera. A válvula equilibrava a luz e melhorava a qualidade técnica da imagem. Depois, seguindo, né, nesse processo histórico, em 1940, a TV se afirma como um sistema, já era totalmente eletrônico. Durante a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento tecnológico parou, e depois, entre o final dos anos de 1940 e o início de 1950, a TV entrou na vida de praticamente todos os países e se firmou como um meio de informação e comunicação de massa. No Brasil, a televisão só chegou em 1950. Em São Paulo, né, onde Assis Chateaubriand Bandeira de Mello instalou a primeira emissora, que foi a TV Tupi. As pesquisas para a transmissão de imagem em cores no resto do mundo, né, já estavam sendo desenvolvidas, né? E a partir de 1951, algumas transmissões experimentais nos Estados Unidos. Depois, em 1953, já desenvolvida a transmissão colorida, né? São descobertos os sistemas de transmissão, né? Em 1956, o NTSC, nos Estados Unidos. Na França, a França adotou o sistema SECAM. A Alemanha optou por uma variação entre NTSC e PAL-M, e no Brasil foi adotado o PAL-M, que é um sistema colorido alemão compatibilizado com o padrão preto e branco norte-americano. E aí, voltando àquela primeira pergunta, né, o que é televisão hoje, né, ou o que pode ser considerado televisão? Televisão aberta, televisão a cabo, streaming, YouTube, Facebook, Instagram. Então, existe uma série de possibilidades que podem ser denominadas de televisão. Então, a nova televisão, né, ou essa mídia que vem se desenvolvendo ao longo dos anos, né, agora tem algumas características dessa nova televisão. Vários suportes técnicos, a convergência, a hibridizações tecnológicas, de linguagens e participação, ou pode-se chamar de pseudoparticipação. A televisão, ela pode estar em várias plataformas. Então, ela potencializa o seu poder de hibridização, absorve linguagens e propriedades de outros meios, além de contaminá-los. Então, existe nessa hibridização, existe essa contaminação, essa troca, essa mistura, né, tanto de linguagens quanto formatos. E aí tem um outro elemento muito importante na contemporaneidade, que é o ciberespaço. Entendido como o espaço das comunicações interconectadas por redes de computadores, né?
Então, de acordo com o Pierre Levy, é um ambiente que abarca as expressões da recente televisão digitalizada, né? Então, a gente tem Web TV, Mobile TV e TV digital. E existe a TV tradicional, ela está nesse processo, né, de mistura com outras mídias. Características desse cenário, né, desse novo cenário, dessa nova televisão, né, é a participação, né, ou a pseudo-participação. A gente tem a sensação de que a gente pode participar do programa, do telejornal, da programação da televisão, né? Então, de acordo com o Jenks, né, formas de engajamento do público moldadas por protocolos sociais e culturais e não pela tecnologia em si, né? E aí tem o outro elemento que é essa cultura participativa, onde fãs e outros consumidores são convidados a participar ativamente da criação e da circulação desses conteúdos, né? Então, o Kleisir, que vai falar um pouco dessa participação, né? Uma sociedade em que todo mundo tem algum tipo de acesso à esfera pública é diferente daquele tipo de sociedade em que os cidadãos se relacionavam com a mídia como meros consumidores. Então, a televisão que só transmitia, né, era uma mídia de massa, hoje em dia ela promove esse diálogo, né? Então, algumas especificidades, né, dos meios de comunicação nesse cenário de convergência, ligado à gênese tecnológica, né, o que distingue como tal, e que nos permite diferenciá-la dos outros meios e dos outros fatos da cultura humana, né? O Arlindo Machado vai falar um pouco. O McLuhan fala a questão do meio é a mensagem, né? E se refere à imagem mosaicada da televisão, ou seja, a televisão ela tem uma programação em que mistura vários formatos, né? Informação, propaganda, entretenimento, diversão, esporte e tudo mais. E ele também chamou a televisão de um meio frio, na medida em que possui uma imagem de baixa resolução, cuja leitura só se completa com o esforço do telespectador. Eu proponho que hoje em dia a televisão está sofrendo uma espécie de esquentamento, né? Ela não é mais aquele meio tão frio, porque hoje ela troca com outras mídias e permite essa participação, né? E aí o Bazin já vai falar da imagem da televisão como uma imagem achatada, porque o tubo da televisão, ele mudava um pouco o formato das pessoas e das coisas que ele transmitia. Com a digitalização, essa imagem, ela ficou mais natural, né? Como se a gente pudesse ver ao vivo, né? O próprio Arlindo Machado, em suas reflexões sobre a televisão, estabeleceu um diferencial, né? Uma TV estrito e lato sensu, sendo que a TV estrito sensu, a televisão tradicional, broadcasting, tem uma transmissão unidirecional dirigida a um público de massa e regida por corporações. E a TV lato sensu seria uma TV expandida. Todas as outras manifestações audiovisuais que encontram no tubo eletrônico seu meio de expressão, TV a cabo, videotexto, TV comunitária, videoarte, entre outras. Isso a gente pode ver constatado que existe hoje em dia uma mistura desses dois tipos de televisão. E indo mais além, o Raymond Williams, né, quando escreveu o clássico sobre a televisão, né, falando sobre a televisão, ele propõe, né, ao invés de falar em gêneros e formatos, né, ele fala as formas de televisão. A primeira, que é uma combinação de desenvolvimento de formas anteriores, ou seja, notícia, debate, discussão, educação, drama, variedades, esporte, publicidade, no conteúdo da TV, né? E no segundo momento, as formas novas e mistas, né? Que é o drama documentário, a educação pela visão, discussões especiais, sequências, né? E a própria televisão. E uma das formas inovadoras da televisão, de acordo com Williams, é a própria televisão, né? Então, ele vai falar um pouco sobre
essa televisão como o meio tem sido tão usado para a transmissão e a elaboração de formas herdadas e dominado por pressões de conteúdo evidente, que muitas vezes é difícil responder a algumas das experiências visuais intrínsecas, para as quais ainda não há convenções nem modo de descrição disponíveis, né? Então, lembrando que essa fala dele é da década de 60, e ela me parece tão atual quanto essa nossa dificuldade de definir o que é televisão hoje, né? Em um único elemento, em uma única mídia, em um único suporte, uma única plataforma, né? E aí a televisão, né, essa nova televisão, essa televisão que a gente tem hoje, né, na era digital, algumas reflexões do Newton Canito são relevantes por conta da interatividade, da convergência e dos novos modelos de negócio que a gente já vê nos dias de hoje, né? E entre esses elementos que agora estão inerentes à televisão, a gente tem a narrativa transmídia, né, que o Jenkins vai falar um pouco, né, dessa narrativa transmídia, que são histórias que se desenrolam em múltiplas plataformas de mídia, cada uma delas contribuindo de forma distinta para a nossa compreensão do universo, uma abordagem mais integrada no desenvolvimento de uma franquia, do que os modelos baseados em textos originais e produtos acessórios. E aí, dessa narrativa transmídia, eu chego numa televisão transmídia, né, que se caracteriza pelo transbordamento do conteúdo da televisão por diversas plataformas, tendo a televisão como mídia regente e demais como estratégias de transmediação para antecipar, resgatar e ampliar os conteúdos da própria televisão. Essa é uma forma de sobrevivência da televisão diante da força da internet, das redes sociais, das novas plataformas de som, imagem e audiovisual. E aí eu chego a algumas considerações finais, né, sobre essa televisão que a gente acompanhou historicamente, tecnologicamente, com algumas ponderações, né? A televisão de forma genérica, né? Diante das transformações que ocorreram durante toda a sua trajetória, no Brasil, a televisão está há 71 anos, né? E principalmente nos últimos 20 anos, com o processo de digitalização, convergência midiática, a globalização e o processo de mediatização da sociedade redesenha uma nova ecologia dos meios e da própria televisão, né? A televisão de massa, que sempre teve características hegemônicas, né, com os novos cenários, vem sendo obrigada a se transformar para se adaptar aos novos tempos, para atender ao telespectador, usuário, participante, prosumidor, consumidor, né? O telespectador hoje, ele tem diversas nomenclaturas, né? E não é mais possível concentrar 70%, 60% ou 50% da audiência. Por isso, uma nova ecologia vem sendo desenhada com maior multiplicidade de mídias, com características mais participativas. Essa participação, eu ainda coloco ela assim como uma questão do filtro, né? Nem todo mundo pode participar junto ao mesmo tempo, né? Existe um controle dessa participação. E, por fim, a configuração do atual cenário midiático revela que não é mais possível um processo de comunicação de massa onde um único emissor transmite informação, conteúdo para uma massa, né? Como se originou nos primeiros processos e teorias da comunicação de massa, com característica de controle informacional, dominação das mentes e poder de manipulação. Hoje em dia, a massa não é mais amorfa e exige o seu espaço de participação na sociedade mediatizada. Então, por isso, uma televisão pós-hegemônica vem sendo construída de forma híbrida e em parceria com outras formas de comunicação, a partir das imagens em movimento, que são a sua característica original. Bem, o que eu tinha para falar nesse momento era isso. Eu quero agradecer a oportunidade
e me coloco à disposição para quaisquer questionamentos que forem necessários. Até breve.